Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, estou aqui para levar a palavra do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para te ajudar no seu crescimento espiritual. Peço para você que siga, que compartilhe, que curta, né? Se inscreva no nosso canal para que Deus venha edificar mais e mais a sua vida, porque aqui Deus vai falar tremendamente ao seu coração, em nome de Jesus. A palavra que eu quero deixar para vocês hoje é no livro de Daniel, uma reflexão nos capítulos 7, 8 e 9, onde Daniel, ele teve algumas revelações de Deus. Ele começou a sonhar, ele começou a ter visões, e essas revelações trouxeram um impacto muito grande na vida de Daniel. Daniel, ele era um homem posicionado em oração, um homem que buscava a Deus 3 vezes por dia. Ele intensificava as orações. Ele era um homem quebrantado, obediente e posicionado no propósito no qual o Senhor chamou ele. Daniel, independente das situações que ele enfrentou na Babilônia, ele se permaneceu firme e fiel ao Senhor. E toda vez que Deus concedia um milagre para que Daniel vencesse ali, ele jamais deixou de glorificar o nome do Senhor. Então Deus viu em Daniel um coração posicionado, um coração que ora e um coração que intercede. E Deus se agradou da vida de Daniel. E isso é muito importante, porque Deus tem se agradado da nossa vida, nós devemos fazer essa pergunta. Não é fácil servir a Deus, porque nós somos falhos, pecadores. Mas Deus não está te pedindo perfeição. Deus está te pedindo posicionamento. O que Deus está te pedindo é amor verdadeiro por Ele. É uma entrega real, um compromisso verdadeiro na presença dEle. E é isso que Deus tem para a sua vida. Porque se você tem intimidade, se você anda na presença de Deus, se você está posicionado conforme a vontade do Senhor, você vai receber revelações divinas do Senhor. Porque Deus, Ele conta com você para o reino dEle. Ele conta com a sua vida, porque Ele sabe que você é um filho amado e dedicado e posicionado no propósito no qual o Senhor te chamou. Então, nós precisamos ser como Daniel. Nós precisamos ter o coração voltado para o Senhor. Nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. Nós não oramos porque nós somos fortes. Nós oramos porque nós somos fracos. E Deus aperfeiçoa, né, na nossa fraqueza, porque o poder dele se manifesta. Tudo que nós fazemos não vem de nós, mas a partir do momento que a gente se dispõe, Deus age, Deus faz, Deus nos levanta, Deus nos transforma, Deus nos dá intimidade com ele e nós vamos viver num outro nível espiritual. O que eu entendo nesse livro é que Daniel ele estava subindo de nível espiritual por causa da busca dele, por causa da entrega dele e da sinceridade de coração. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer que a gente viva o sobrenatural. Deus quer que nós possamos ser amigos dele, que nós possamos ter as revelações que ele tem para a nossa vida, para a nossa nação, para a nossa casa, para o nosso lar. Tudo que vai acontecer, Deus revela antes, mas Deus se revela àqueles que buscam. E essa revelação ela é profunda. É uma revelação de acordo com o seu nível espiritual de intimidade com o Senhor. Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que preferem ele. Tem filhos que tiram mais tempo de oração, mais de busca. E é isso que Deus tem nos tocado, gente, para buscar ele. Quantas vezes você está na igreja, você ouve a palavra no domingo e na segunda-feira já não faz mais sentido para você, você já perdeu aquela palavra. E Deus, ele quer que essa palavra perpetue na nossa vida. E nós precisamos criar, então, essa rotina de oração, de busca, intercessão e jejum. Porque o chamado, ele é espiritual. Não somos nós que controlamos, mas é o nosso posicionamento que pode mudar tudo. Então, quando você receber uma revelação de Deus, em primeiro lugar, pergunte a Deus o que fazer com essa revelação. Pergunte a Deus se é para você contar, se é para você guardar, porque tem coisas que Deus está revelando que é para o futuro e não é para agora. E muitas pessoas não entendem quando Deus faz esse tipo de revelação. Então, tem revelações que Deus faz exatamente para você. E é você e Deus. E tem um tempo oportuno dessa revelação vir, né, a ser revelada para outras pessoas. E o segundo ponto é discernimento. Você precisa ter o discernimento do Espírito Santo. Você precisa que Deus te visite e revele a você o porquê daquela visão, o que vai acontecer, se essa visão realmente veio de Deus, né? O que Deus quer falar. E ali Deus pode entregar muitas coisas, porque Deus ele trabalha em sonhos, em revelações, e ele faz muita coisa. E antes que aconteça algo, como eu disse, ele revela aos seus profetas.
E o terceiro ponto, meu irmão, que é o terceiro ponto, assim, é um fato muito importante. Quando nós oramos, nós buscamos, nós impactamos o mundo espiritual de uma forma sobrenatural. Nós temos o poder, através do sangue de Jesus, de mover o mundo espiritual, de conseguir libertações, de conseguir viver algo novo, transformador. Mas isso também traz efeitos impactantes na nossa saúde, na nossa vida, porque nós somos carnes e o mundo espiritual é muito forte. E Daniel, quando ele recebeu aquelas revelações, ele ficou doente. Alguns dias ele ficou mal, ele ficou admirado com aquela revelação, foi muito forte. Então, sempre que você tiver esse impacto, descanse, espere o tempo que Deus está ali te tratando, te curando, e reflita naquilo que Deus falou com você, para você começar a se posicionar e começar a entender que Deus tem um processo para cumprir aquele sonho, aquela revelação. Por mais impactante que seja, não fique ansioso, não fique com medo, mas confie no agir de Deus. Eu não sei o que Deus tem te revelado, eu não sei o que Deus tem te mostrado. Às vezes dói, a vontade de Deus dói, porque nós não entendemos os planos futuros do Senhor, nós não entendemos. Mas se Deus está te dando uma revelação, consagra o Senhor a sua vida, ore mais, busque mais, interceda, como Daniel fez. Daniel intercedia pelo povo. Daniel orava, pedia perdão. Daniel se humilhava, jejuava. E o segredo está na disposição do seu coração, na entrega, naquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Às vezes o inimigo quer te confundir, falando que é pesado, que você não vai conseguir, que você é incapaz de executar aquilo que Deus está te revelando. Mas quem te capacita é Deus. Você realmente é incapaz. Mas isso não vem de você, o efetuar vem de Deus. Então confie no propósito, no chamado dele para a sua vida e nas revelações que Deus tem te dado. Em nome de Jesus. Amém?